Você já viu um caso de necrose óssea que resultou de uma extrusão de hipoclorito de sódio durante um tratamento endodôntico? Esse vai ser o nosso papo de hoje. Vamos falar a respeito desse caso clínico e de algumas considerações a respeito da extrusão de hipoclorito de sódio. E é o seguinte, esse caso clínico ele foi publicado no Journal of Clinical and Experimental Dentistry por Ortiz Alves e colaboradores. Se trata de um caso clínico de um paciente do sexo masculino, de 45 anos, que realizou, uma semana antes desse atendimento nesse hospital escola, localizado na cidade de Sevilha, na Espanha. Durante o tratamento, ele sentiu uma queimação muito forte no decorrer ali do tratamento e uma dor muito intensa, mas que no final daquela sessão aquilo passou. Só que depois de ele só tinha uma sensibilidade em mucosa nessa região do 14. Só que depois de algumas horas o negócio já complicou, ele voltou no profissional que tinha realizado o tratamento e já foi detectado o quê? Exposição óssea, tá? Então você já tinha osso exposto nessa região aí em função de uma necrose tecidual causada pelo extravasamento do hipoclorito, certo? Então, no momento em que foi uma semana depois, que ele foi encaminhado para esse hospital escola, de imediato o colega, o dentista, medicou esse paciente com clavulin, num primeiro momento, e acompanhou e de cara já referiu esse paciente para atendimento no hospital escola, para o departamento de cirurgia oral e maxilofacial, ok? E no que esse paciente chegou, já foi observado, como vocês podem ver aqui. Se quiserem se inteirar mais a respeito do caso, eu vou deixar o link aqui. É um artigo de acesso aberto, então o link você consegue acessar o artigo na íntegra, tá? Mas aqui tem algumas imagens, então que você pode ver já uma necrose extensa, uma exposição de osso alveolar bastante extensa, que vai do dente 13 até o dente 16. Numa primeira avaliação nesse hospital escola, e a primeira proposta de tratamento foi a seguinte: manutenção da antibiótico terapia, e também o debridamento, desse tecido ósseo, e uma tentativa de ganhar uma revascularização nesse osso que nesse primeiro momento estava exposto e que já tinha nessa suspeita forte aí de uma necrose mais invasiva. Depois de uma semana, esse paciente foi reavaliado, e foi visto que realmente não tinha nenhum ganho de vascularização ali naquele osso e uma piora do quadro, na verdade, porque tanto o 14 quanto o dente 15 já apresentavam uma mobilidade bastante avançada. A partir desse momento, foi optado pela exodontia dos dois pré-molares, uma nova curetagem daquele tecido ósseo necrosado, buscando um sangramento ali, uma revascularização óssea, e acompanhado por mais uma semana. Depois dessa mais uma semana, a região do dente 16, a necrose ali distal, que se deu para o dente 16, os colegas não conseguiam nenhum sinal de revascularização, optaram pela exodontia também do dente 16, momento em que foi observado uma grande comunicação bucosinusal, trazendo um pouco mais de complicação ainda esse quadro. Conclusão, esse paciente ele passou por um total de 5 cirurgias, até conseguir corrigir ali, no melhor possível esse defeito. 3 meses, 3 dentes perdidos e 5 procedimentos cirúrgicos, sendo que um deles foi realizado sob anestesia geral. Esse paciente foi daí liberado e encaminhado para ver o que seria possível realizar de reabilitação. A gente está falando aqui de um caso de extrusão de hipoclorito de sódio, um caso mais grave e com a gravidade ali voltada também para uma questão local, tá? Quando existe extravasamento de uma solução que ela é extremamente tóxica, o hipoclorito, a gente sabe que essa toxicidade ela está diretamente ligada à concentração e também ao volume da solução que é extruído, ela pode ter uma reação local mais severa como essa, e ela pode também, ter uma reação sistêmica bastante severa. Não é raro da gente ver relatos na literatura de pacientes que tem que ser ali imediatamente ou depois de algumas horas internado, para uma antibiótico terapia intravenosa, um corticoide também nessas condições, pacientes que precisam eventualmente ser entubados. E esses casos, lógico, você tem em questão aí a concentração da solução, o volume de solução extravasado, os primeiros
nos primeiros procedimentos aí, né, diante desse extravasamento e também a reação do paciente, né? O organismo de cada um responde de forma diferente à toxicidade dessa substância. Então, isso faz necessário o quê? Se você utiliza essa substância química auxiliar, hipoclorito de sódio, a gente sabe das inúmeras boas propriedades, né, dessa substância química auxiliar, só que em contrapartida a gente tem a questão da toxicidade. Tá? E se a gente pensa em fazer um procedimento onde você tem uma limpeza de todo o comprimento do canal, você tem inclusive o debridamento daquela região de saída de forame, você tem sim um risco de destruir essa solução. Então você tem que estar atento, né, a qual a concentração da solução que você usa, a todo o manejo que você tem ali no meio do caminho. Se você está lidando com um caso de ápice aberto, você considera, né, ou ápice aberto ou uma perfuração nesse dente, você considera o uso de uma substância química auxiliar alternativa, né, ou se é o caso de você já fazer opção, assim como eu tenho usado já há mais de 20 anos, a substância química auxiliar que eu faço uso hoje, a clorexidina 2% gel, né, que aí já me dá uma segurança maior para eu trabalhar nesse momento aí do tratamento endodôntico com alta eficácia da mesma forma, ok? E o que você pode fazer, né, de imediato caso exista uma extrusão durante o seu atendimento? Alguns pontos principais. O primeiro é você detectar, tá? Essa extrusão pode parecer uma coisa óbvia e boba. Falar, como assim? Não vou detectar? O paciente sentiu uma dor ali no meio, já teve caso, tem caso relatado em artigo publicado de paciente que sentiu uma dor no momento em que o colega fez a irrigação com o hipoclorito e o colega pensou o quê? Poxa, eu preciso anestesiar mais. E não se ligou da probabilidade de um hipoclorito extravasado. Então, numa dessa, anestesiou mais o paciente e continuou irrigando bastante, ou seja, aumentou ainda a complicação, né, o tamanho da dimensão daquele extravasamento, ok? Num primeiro momento, lava com soro fisiológico na tentativa de diluir um pouco aquela substância química extravasada. De imediato, antibiótico terapia, corticoide, analgésico para o caso do paciente ter a questão da dor para ser controlada e um acompanhamento ali extremamente próximo desse paciente, ali de imediato, nas próximas horas e também nos próximos dias, porque existe uma linha do tempo aí, né, que vai desde o imediato até alguns dias, que podem aparecer aí as sequelas vindas dessa intercorrência, ok? Se houver um agravamento do caso, o paciente começar a apresentar um aumento de volume, às vezes uma reação sistêmica, esse paciente tem que ser prontamente encaminhado para atendimento hospitalar, tá certo? E se é o caso de você, né, considerar também, ao invés da substância, usar uma substância mais segura, a gente tem hoje bastante evidência científica, né, e bagagem clínica de sobra para dar um embasamento aí para um uso totalmente seguro, né, e assertivo, por exemplo, da clorexidina 2% gel como substância química auxiliar, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.